Edição da manhã e agora para a gente falar sobre telemedicina. Esse que foi um dos temas abordados no jornal Gazeta de Alagoas na edição desse final de semana e foi escrito por ela. Jamile Bezerra, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Mara. Mais uma vez aqui junto com a gente e agora para falar sobre essa matéria que você abordou o tema da telemedicina, é isso mesmo? Exatamente. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Na matéria desse fim de semana eu falei sobre telemedicina, né? Telesaúde, mais conhecida como telemedicina, que nada mais é que o atendimento de saúde feito de forma virtual, online, né? Um profissional de saúde de um lado e o paciente do outro. Esse atendimento, esse tipo, essa modalidade, acabou se tornando mais popular, se a gente pode dizer, na pandemia? Exatamente. É um tipo de atendimento que se popularizou na pandemia, né? Quando as pessoas não podiam sair de casa ou não queriam frequentar um hospital, uma clínica, por medo, né, de contrair o vírus. E se popularizou e se consolidou. Inclusive, hoje existe até uma legislação que regula, né, que regulamenta essa prática. Que interessante. A gente está vendo, inclusive, aqui, né, uma parte da matéria da Jamile. Daqui a pouco a gente comenta mais. Mas eu queria entender, eu acredito que essa, inclusive, deve ser a grande dúvida, né, da maioria das pessoas. Funciona, né? Eu acho que muita gente ainda tem medo de fazer essa consulta ali através da tela do celular, do computador, do tablet, né, Jamile? As pessoas que eu ouvi dizem que tem funcionado, né? Tanto médicos quanto pessoas pacientes que precisam do serviço afirmam que tem sido bastante eficaz, né? É um tipo de atendimento que encurta distâncias, né? Eu ouvi uma médica de São Paulo que atende pacientes do Brasil inteiro, inclusive aqui de Alagoas, né? Sem sair de casa, sem sair do consultório ou da casa, não sei. Enfim, é um tipo de atendimento que encurta a distância e facilita o acesso para muitas pessoas que não têm essa oportunidade ou que não podem se deslocar para uma cidade, uma capital, né? Que no interior, geralmente, muitas especialidades médicas são escassas. Sim. Né? E que consegue atender, consegue contemplar isso aí para quem mais precisa de atendimento de saúde. Muito bem. Aí agora eu queria entender, né? É somente na rede privada, Jamile, que essa telemedicina ela funciona? Não, a telemedicina ela tem sido usada tanto na rede privada, né, nos planos de saúde, pelos planos de saúde especialmente, quanto particular, as pessoas, os médicos, né, que querem fazer esse tipo de atendimento, muitos psicólogos, né, porque a telemedicina ela não atende somente, não abrange somente os médicos, os profissionais médicos, mas todos os profissionais da área de saúde, fonoaudiólogos, psicólogos, muitas pessoas fazem terapia por meio online, né? Mas também a telesaúde chegou também ao SUS. E isso é muito positivo, justamente por essa questão que eu falei, que nos municípios, nos menores municípios aqui, a gente tirando por Alagoas, os pacientes eles não tinham acesso a determinadas especialidades mais específicas como cardiologia, dermatologia, neurologia. E aí vem uma dificuldade de se deslocar para grandes centros como Arapiraca, Maceió, para poder ter esse atendimento pelo SUS. E a Secretaria de Estado da Saúde, pensando nisso, vendo, né, tendo essa visão mais ampla do problema, ela criou alguns programas. Aqui em Alagoas nós temos 3 programas que usam a telemedicina, programas pelo SUS, pela Secretaria de Saúde. E um deles é bastante interessante, que é o Telenordeste, que ele é uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde e o Hospital de Beneficência Portuguesa, que é de São Paulo. Como é que funciona, né? O paciente está lá, vamos em Campo Alegre. Ele está precisando de um cardiologista. Então, ele vai entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde da cidade, procurar saber, fazer o agendamento da consulta e, no dia marcado, ele se dirige até a unidade. Lá, ele vai ser recepcionado por um clínico geral, que estiver de plantão, e esse clínico vai fazer o acompanhamento com o cardiologista da Beneficência Portuguesa, que vai estar lá em São Paulo. Então, é uma consulta a 3, né? O paciente, o clínico geral que está de plantão e o cardiologista, que vai passar as diretrizes para o profissional médico que está ao lado do paciente, para que ele possa adotar e fazer uma consulta, sugerir, passar exames, né? Para que o problema seja diagnosticado, né? Isso é bem interessante, porque muitas vezes os pacientes eles têm medo, né? Eles ficam receosos, mas a consulta vai ser só comigo, como é que esse médico, né, através de uma tela, através de uma câmera, vai conseguir me avaliar? Então, tendo um profissional ali fisicamente ao lado, certamente passa mais segurança, né, com Jamile? certeza, com certeza. É o apoio que ele precisa, né?
até para fazer os exames, para conseguir as guias, de forma mais facilitada. Então, assim, não tem dúvida que essa é uma tendência. Existe até cirurgias por telemedicina que são automatizadas, são feitas por robôs e que são manuseados por profissionais que estão em outros locais, em outros estados, até em outros países, né? É uma tecnologia que só tende a crescer realmente. Verdade. Olha, vocês estão vendo, inclusive, aí, né? Estava passando aí na tela de vocês, em tela cheia aqui. Essa, né, que foi a reportagem da Jamile, Telemedicina, recurso garante mais acessibilidade no cuidado com a saúde, que está disponível no Jornal Gazeta de Alagoas, na edição deste final de semana, 27 e 28 de abril. Jamile, você falou, né, aqui na entrevista, durante a entrevista, algo sobre ter uma legislação específica para a telemedicina. Explica um pouco para a gente. Então, eu ouvi um advogado especialista no assunto, né, direito de saúde, e a legislação, ela foi criada em 2022, foi regulamentada, né, pelo governo federal para determinar de que forma esses profissionais poderiam atuar. O Conselho Federal de Medicina também está junto regulamentando algumas coisas, e essa lei é importante porque ela estabelece justamente que todos os profissionais da área da saúde, eles podem e até devem fazer uso desse recurso. Então, mais informações vocês têm na matéria, né? Outra legislação que também vigora nisso aí é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque é fundamental manter o sigilo das informações do paciente, né? Do prontuário, tudo, como acontece na consulta presencial. Então, existe toda uma legislação, o profissional precisa seguir para não responder depois, né, legalmente. Mas, assim, é uma tendência também que não tem mais como voltar. Daqui para frente é só avanço, só né? Avançar, é só avanço. Eu estava até vendo aqui a fotografia, vou pedir para o diretor colocar de volta aqui a imagem, exatamente como você estava mostrando, né, para a gente, que a médica, nesse caso aqui, né, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está podendo visualizar, a médica está ali através da videochamada, o médico está aqui fisicamente presente ao lado da paciente, né, conduzindo e ajudando a entender, a chegar a um diagnóstico, e ajudando a fazer com que essa consulta ela de fato funcione, né, Jamile? Isso. Coisa Exatamente. boa, gente. Muito interessante. Então, toda a reportagem completa, todos os detalhes, você pode acompanhar na edição desse final de semana do Jornal Gazeta de Alagoas. Vamos convidar, né, Jamile, também o pessoal aí para ler a reportagem completa. É isso mesmo. A Gazeta de Alagoas, ela tá disponível, né, já para todo mundo. Essa matéria saiu no fim de semana. Ela continua nas bancas para quem quiser acompanhar, quem quiser ler, mas também todas as informações na gazetaweb.com, é só acessar, você encontra essas e outras notícias do Brasil e do mundo. Muito bem, Jamile, eu esqueci, acabei, na verdade, esquecendo até de perguntar como é que foi para você produzir essa matéria. Foi algo que você precisou realmente ali se aprofundar muito, ou você já tem algum conhecimento sobre a pauta? Eu já tenho conhecimento, eu conheço pessoas que fazem uso, né? Principalmente com psicólogos, né? Muitas pessoas no meu ciclo, assim, fazem terapia por meio virtual. E aí não foi difícil encontrar personagens, encontrar médico que atendesse também nesse sentido, não. Foi tranquilo, foi bem legal. Então, como a Jamile já falou, né, gente, daqui para frente é só avanço, não tem muito mais do que retroceder, não. Então, é só a gente acabar se adaptando, se acostumando e entendendo que é, sim, um método seguro, uma modalidade segura de atendimento de saúde. Jamile, obrigada mais uma vez pela sua participação. Mais uma segunda aqui junto com a gente. Na próxima segunda, quero você aqui de novo, que eu quero entender qual que vai ser a próxima reportagem. Tá joia, obrigada. Obrigada pela sua participação. E olha, antes da gente fechar agora esse bloco, eu tenho só uma informação para passar